Olá, pessoal, estamos de volta, linha de passe aqui na ESPN, aqui na bancada comigo hoje, Rodrigo Bueno, Pedro Ivo Almeida, o Jean Oddi e o Paulo Calçade. Terminou, Palmeiras vence o Botafogo no estádio Newton Santos de virada por 3-1. Líder no Campeonato Brasileiro, é a maior diferença, a maior vantagem do Palmeiras no campeonato. Abre 10 pontos agora com relação ao segundo colocado, o Internacional, que tem 53 pontos. Entra agora na reta final do Brasileirão. Você participa com a gente, a hashtag Linha de Passe. Vamos aos destaques dos amigos aqui na bancada, começando com você, Rodrigo Bueno. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Prieto, Calçade, Jean, Pedro, fã de esporte. Bom, eu tô voltando de férias, então eu vou dar o mesmo destaque antes de eu ter saído de férias. Quantos dias de férias? Um mês, mais ou menos, aproximadamente. Não, um mês, certinho. Não foi nesse programa, não foi no Linha, foi no F90 e eu falei que o Palmeiras era o campeão para mim. Né? Acho que isso ficou desenhado muito depois do Palmeiras e Flamengo, em que o Flamengo precisava vencer, não venceu, inclusive poupou jogadores. Além da questão matemática, a probabilidade, as chances e tal, mas a consistência do Palmeiras leva a crer que era um time que não ia fraquejar, vacilar, perder muitos pontos. O Palmeiras tem uma sequência de 10 vitórias e 4 empates, desde o último tropeço diante do Atlético Paranaense. É disparado o melhor visitante do brasileiro, está invicto, não perde. E aí enfrenta um Botafogo que é o quarto pior mandante. O Botafogo com alguns problemas, está numa fase ascendente, né? Vinha de 4 jogos sem perder, mas sem Marçal, sem o Cuesta, Lucas Fernandes. O Palmeiras, mesmo quando tendo um pouco de dificuldade, um jogador a menos, né, consegue não só segurar o resultado, como quase ampliar, né, o placar. Então é um time muito sólido, difícil de ser batido, difícil de ser vazado. E por isso, antes das férias, eu já cantava o título do Palmeiras. Agora meu destaque é esse. Parabéns ao Palmeiras pelo título brasileiro de 2022. Tá certo, Rodrigo Bueno. E olha, esse momento de férias, o Rodrigo, que foi ali perto do jogo contra o Flamengo, foi aquela sequência mais difícil, né, do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que teve lá Flamengo, Corinthians, Fluminense, assim, numa sequência. E agora, como eu já disse, 10 pontos é a vantagem. Tudo bem, Pedro Ivo? Tudo bem, Preto. Um abraço a você, Calçade, Jean, Bubu, bem-vindo de volta ao Fã de Esporte. Acho que o desafio hoje é evitar, pelo menos da minha parte, eu vou tentar evitar ficar dizendo o que o segundo colocado pode fazer, o que o terceiro colocado pode fazer, o que o quarto colocado pode sonhar e falar do Palmeiras. Porque desde essa tal sequência que o Bubu mencionou, você mencionou lá do Flamengo, a gente olha para o segundo colocado para fazer esforço, para tentar ter uma cautela sobre um possível título do Palmeiras. São 10 pontos, faltam 9 rodadas. A toda rodada a gente fica aqui pensando como pode cair a chance. E a verdade é que, na reta final, Palmeiras, bate o seu recorde de vantagem. Hoje um recorde aumentou, inédito. Né? Palmeiras, novamente, em nenhum fechamento de rodada abriu 10 pontos. Teve perto de abrir 12, tropeçou, empatou, mas outros times também não chegavam. Teve 9 em algum momento, chegou a ter aquela hora ali que se falava, será que se perder, tropeçar, pode cair para 4? Então, a gente está sempre no exercício do que pode acontecer para não cravar. Só que eu acho que faltando 9 rodadas não é absurdo nenhum você cravar. Que o Palmeiras só começa agora uma procissão ali, uma marcha, uma contagem regressiva. Não é que não tem mais chance, ninguém pode chegar, mas é pelo que acontece no campeonato. Quando a gente olha para um jogo como hoje, que o Botafogo até tenta encaixar uma marcação, até tenta gerar alguma dificuldade, sai na frente do placar, mas é o Palmeiras que, mais uma vez, busca algum tipo de jogo, busca algum tipo de saída, foge do comum, quando todo mundo tenta travar ali o meio, a criação abre pelas pontas, joga com um cara bem espetado como o Mike. Então explica por que a 9 rodadas a gente pode falar com alguma tranquilidade, que é muito difícil o Palmeiras perder esse título. Pois é. Acompanhamos aí os lances, né? Os gols, 3-1, e o Palmeiras teve de novo um jogador expulso, o Zé Rafael, no segundo tempo. Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bom, Preto? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, a gente até dizia, né, que o Palmeiras era um time que, quando estava completamente focado num jogo, numa competição, dificilmente deixava escapar os pontos. E não à toa o Palmeiras emenda 4 vitórias seguidas a partir do momento que passou a ter apenas o Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias na sequência, com jogos até complicados, como o último jogo, principalmente contra o Atlético, naquela condição, naquele contexto. Então, não tem jeito. Eu acho que o melhor termo para esse Palmeiras é confiável. É um time muito confiável. E é um time que chega a 9 rodadas do final do campeonato
com 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder, né? A maior vantagem que o Palmeiras já teve. Então, um Palmeiras que encontrou muitos problemas nessa trajetória. A gente vai falar daqui a pouco mais especificamente do jogo, né? Mas hoje o Abel encontra mais uma solução, que é o Mike jogando ali pelo lado direito ofensivamente, uma escolha que fazia todo sentido pelo que a gente vinha vendo das atuações do Mike, pelo que o Mike jogou contra o Atlético. Então é isso, assim, é um time confiável, é um time que é muito obediente àquilo que o seu treinador pede, um treinador que encontra as soluções quando tem os problemas, e acho que o resultado disso são esses 10 pontos de vantagem a 9 rodadas do fim. Realmente, né, pelo que o Palmeiras vem fazendo, e hoje fez um ótimo jogo, inclusive, fica muito, mas muito difícil você conseguir imaginar qualquer um dos times que costumam se alternar na vice-liderança do campeonato, conseguindo buscar o Palmeiras nas próximas 9 rodadas. Esses destaques que vocês trazem aqui no programa, Calçade, eu vou sempre pensando alguma coisa, prestando muita atenção no que cada um fala, porque dá sempre para tirar do destaque alguma coisa para a gente levantar na discussão. Você disse aqui que o Palmeiras teve uma sequência de vitórias no momento que passou a ter mais tempo para trabalhar. O Palmeiras aproveitou bem isso. Nem todas as equipes conseguiram fazer o mesmo. Então é uma discussão também aqui com relação aos outros times do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Calçade? Pegando um pouquinho, boa noite a todos. Pegando um pouquinho de cada um e disso que você falou, quando começa o jogo do Palmeiras, hoje mais uma vez, a sensação que dá é que o Palmeiras acabou de treinar uma hora antes e foi para o campo e exatamente o treino ele aplica. Então, assim, aquela pressão inicial que o Botafogo lá, né, não conseguia sair, é exatamente como a equipe treinou e como a equipe foi para campo. É para isso que serve o treino e para isso que serve o tempo. E para isso que serve um calendário decente que aqui não existe. Que é para favorecer aquilo que os times vão fazer dentro de campo, chama jogo. Jogar. Espetáculo, né? Jogar. Tem que ter o jogo tem que ter alguma coisa. Ele tem estratégia, ele tem técnica, ele tem tática, é um desempenho físico, psicológico, mas o jogo reúne tudo isso. Você não divide, você não separa. E o Palmeiras consegue fazer isso bem. Então, quando começa as partidas, hoje vendo, minha sensação é impressionante, né? O time ele é didático. Posicionamento, movimentação. Aquilo que o treinador fez, por exemplo, ele certamente trabalhou com mais tempo a ideia do Mike. No jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo desfalcado, ele conseguiu trabalhar a ideia daquele jogo para aquela situação. Contra o Galo já foi assim, né? O Galo já foi assim. Já foi assim, com o Marcos Rocha zagueiro. É um negócio tão óbvio, porque aí é o seguinte, aí você tem 2 tipos de equipes. Aquelas que o tempo atrapalha, que o que eu vou fazer? E aquelas que o tempo ajuda, que é eu sei o que eu vou fazer. Nessa condição. E o Palmeiras, quando você assiste, você percebe que ele sabe o que ele está fazendo. Eu estava até acompanhando a pontuação do Palmeiras, fazendo até uma projeção, né, em caso de ser campeão, o Palmeiras, até quanto ele pode chegar. E a gente fala sobre isso já já. Mas você antecipou há um mês, Rodrigo Bueno, antes de você sair em férias, você já acreditava nesse título do Palmeiras e a campanha é tão excepcional do Palmeiras que ele vai a 63 pontos hoje. Eu comparei com a temporada passada, o Palmeiras tinha 66 pontos. Faltando 9 rodadas. Então ele tem quase a mesma pontuação da temporada passada, que ele terminou o campeonato em 3º lugar. Não, se não tirar o pé, porque acontece quando você é campeão com antecedência, de nas últimas rodadas, dar férias para jogadores, poupar atletas, né, ou simplesmente, né, minimizar um outro confronto de logística, de viagem. Se o Palmeiras conseguir manter o foco até o final, ele não vai fazer a pontuação do Flamengo do Jorge Jesus. Mas ele pode fazer uma campanha histórica em números. Todo título é histórico, né? Pode fazer a do Atlético do ano passado? Pode fazer algo parecido para coroar ainda mais o trabalho do Abel, que a gente já discute há muito tempo, a questão do repertório dele, as variações da equipe nos jogos recentes com desfalques, especialmente nos volantes contra o Galo, as soluções que ele arruma, mas na qualidade do jogo, porque vai passar a ser incontestável também você ser campeão. Muitas, poxa, o Flamengo foi campeão com o Jesus e com o Rogério Ceni, mas com o Jesus sobrou, a pontuação vai ser inigualável, né? Ou o desempenho e tal. E neste ano em que o Palmeiras ganha o Campeonato Paulista da forma que ganhou no final, né? Com uma partida exuberante,
referência. E ganhar o Brasileiro com tanta sobra, com números tão avassaladores, possivelmente vai ser esse o desfecho, vai premiar ainda mais um técnico que até um tempo atrás era criticado por boa parte das pessoas por ser retranqueiro, por ser um pouco metódico demais, né, de ter um jogo um tanto quanto previsível, reativo demais. E ele está mostrando num campeonato de 38 rodadas, que aliás é o que falta para ele. Alguém vai falar, também não ganhou o Mundial, é verdade. Né? Mas, digamos assim, na nossa esfera aqui no nosso continente, para ele faltava ganhar o Brasileiro. Eu acho que já não falta mais. Matematicamente tem alguma coisa. Mas acho que o Palmeiras agora vai poder, por exemplo, se dar o luxo de colocar o Endrick, que acho que é o maior talento que o Brasil produziu. É muito mais fácil há um mês eu falar que o Palmeiras vai ser campeão do que eu falar do futuro do Endrick agora. Mas a promessa dele é absurda, né? O talento que a gente vê, os gols que a gente percebe na base. O Palmeiras vai poder brincar de Endrick, de Disneylândia, né? Que era o termo que o Abel usou nesse campeonato. De dar espetáculo, de dar show, de oferecer para sua torcida, né, alguns momentos ali de luxo, né? E para ratificar, né, o trabalho sensacional que o Abel vem fazendo desde que assumiu o Palmeiras. O Pedro e Calçade, Jean, para todo mundo, essa fase do Palmeiras agora no Campeonato Brasileiro, para o final da temporada, o Palmeiras está melhor do que no início? Não consigo dizer que ele está melhor, mas tem uma coisa que me chama a atenção, Prieto. Palmeiras abre a sua maior vantagem, a gente já pontuou, o Jean destacou bem os 10 pontos ali. Ele abre a sua maior vantagem mesmo sem ser brilhante, mesmo sem a gente olhar e falar, é o ápice técnico da era Abel desde que chegou. Não, ele tem problema de reposição de peça, ele tem problema de buscar uma nova solução, ele tem problema de jogadores lesionados, ele tem problema de jogadores que já foram brilhantes em algum momento não estarem vivendo a plenitude do lado técnico. Então, assim, eu acho que isso diz muito mais sobre o tal confiável. Ainda assim, é a maior vantagem do Campeonato Brasileiro. Acho que isso explica muito mais do que se fosse simplesmente um brilho técnico. Bom, um brilho técnico pode oscilar para baixo, alguém pode chegar. O Palmeiras que oscila abre a sua maior vantagem. O Palmeiras que talvez fosse brilhante tivesse uma vantagem maior ainda. Quantos jogos a gente olhou e falou, não jogou bem. Mas o Palmeiras não sai derrotado, pelo menos beliscou um empate. Poderia vencer esse tipo de jogo. Um dos principais jogadores do elenco, né? Exatamente. Então, assim, diante de tudo que é dificuldade, o Palmeiras abre 10 pontos. Não é exatamente o melhor cenário para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não tem o principal jogador em algum momento do início da temporada. O Palmeiras tem problema de lesão. O Palmeiras tem problema de situação de encaixe de time muito bem destacado já aqui. O Palmeiras tem que buscar uma solução na 29ª rodada para a questão de lado direito. Então não é que a coisa está no piloto automático. Trabalhando, girando, tendo que mostrar muita coisa, com dificuldade, o Palmeiras ainda é 10 pontos, sabe? Superior ao segundo colocado. Então acho que isso diz mais sobre o tal do confiável que o Jean bate muito na tecla. Não é só pelo segundo colocado, não é só pela tabela, porque a gente já viu de tudo, né? O segundo colocado pode chegar, o melhor elenco pode chegar, a tabela do Palmeiras é mais difícil fora de casa. Ele vai tirando o caminho, o segundo colocado não chega, a tabela fora de casa ele resolve, a lesão, o Abel dá um jeito, a peça que o time jogava e não tem, o Abel também dá um jeito. Então, assim, olha como ele vai tirando o problema da frente e a vantagem cresce. Então, minha pergunta é sempre, por que eu vou olhar para as 9 rodadas finais e imaginar que vai ter algo que vai tirar esse time da curva? Entendeu? Então, assim, vai tirar esse time do título. Então, acho que isso diz muito para mim sobre o tal melhor momento do Palmeiras. Talvez não seja, mas um momento mais sólido. A gente está falando de 38 rodadas, não está falando de uma final, jogo único, tem que ser brilhante, tem que engolir o adversário. Não, 38 rodadas é muito difícil que a taça seja erguida 27 pontos. Um movimento injusto ali, sabe? Nossa, esse time não mereceu. Esse time não jogou pra ele, não tem como. 38 rodadas, ida e volta. Você passa por tudo dentro do campeonato. O Palmeiras passa por tudo e só amplia a vantagem. O que a gente viu ali nos melhores momentos foi um festival de passes para infiltração. De um time que só tem o passe porque tem quem se infiltra. E o jogador se infiltra porque sabe que tem o passe. Isso é um festival. Isso também é conhecimento do que acontece no campo, do dia a dia, do treinamento. Isso insistentemente vai sendo trabalhado e ele vai ficando, assim, uma palavra, o automatismo ou automático, eu não gosto de usar muito, mas isso fica azeitado. Assim, dentro da equipe, né? Ele fica assim, ele tem a forte aderência nesse modelo de jogo. Então, sai uma quantidade e o gol dali que o Danilo faz o giro, do Dudu inicia e chega, é um gol típico desse tipo de jogada. Então, é muito bem treinado. Isso está no jogo e nem sempre é percebido. Mas ele é percebido quando você enxerga, na verdade, a dificuldade dos outros em fazer isso. Dos outros times, dos adversários, de ter
tanta facilidade para infiltração. Tão fácil, né? A bola sai do Scarpa, a bola, se tiver no pé do Dudu, sai do Dudu. Quando tinha o Veiga, então era Scarpa, Veiga. Pode ser o Danilo ou o Zé Rafael. O Zé Rafael foi expulso, né? O Zé Rafael é um jogador que trabalha um pouco mais à frente. Então, isso muda o jogo do Palmeiras e produz muito resultado. Hoje, mais uma vez. Não é o acaso, não, né? Não, sim, não é o jogo. Embora muita gente tenha tentado fazer crer que o Palmeiras vencia seus jogos muito pelo acaso, nunca foi o acaso. A verdade é essa. Acho que as dificuldades, evidentemente, elas apareceram, mas esse Palmeiras tem sido um time especialista em encontrar soluções. E quando eu falo encontrar soluções, não é encontrar só a solução para a ausência de uma peça que se machucou, né, como foi o caso do Veiga, e o Abel ainda procura essa solução. Quer dizer, hoje foi o Mike mais uma vez, e me parece que pelas atuações que teve, ele vai se firmar ali como um cara da linha dos meias pelo lado direito, com o Scarpa e com o Dudu. Depois ele vai ter que encontrar uma nova solução para o ano que vem, porque o Scarpa também vai embora, mas ele vai encontrando soluções, não só para um elenco que não é agora tão forte quanto era lá atrás, evidentemente pela lesão do Veiga, mas pela saída do Verón também, que era uma espécie de 12º titular, né? E os caras que chegaram ainda não são reposição à altura. Pode ser que venham a ser, né? Acho que o torcedor tem os exemplos no próprio Palmeiras de que é preciso ter calma. Não adianta condenar os caras e dizer, olha aí, ficar gastando dinheiro em reforço inútil. Porque esse mesmo torcedor já falou isso muito do Scarpa, já falou isso muito do Veiga, já falou isso muito do Rony, e hoje esses caras são indiscutíveis. Então, é preciso dar tempo para o Lopes, para o Merentiel, para esses caras que estão chegando, para os garotos que evidentemente vão subir da base, mas acho que a questão é essa. O Palmeiras, e claro que por mérito completo do seu treinador, é um time que encontra soluções. Soluções para as ausências, soluções para um momento, de repente, muito negativo do jogo em que ele tem jogadores expulsos. Isso aconteceu bastante na temporada, hoje aconteceu novamente, mas aí a situação não era complicada. Solução para quando sai atrás nos jogos, e você pode ver que o Palmeiras muitas vezes recupera os resultados em que sai atrás. É o time, acho que percentualmente mais vezes recuperou resultados em que saiu atrás. Então é um time confiável, como eu estava falando. E acho que essa confiabilidade, ela se reflete mais do que nunca, mais do que em qualquer competição, num campeonato por pontos corridos. Porque é assim, nos pontos corridos você pode ter um tropeço aqui, outro ali, você não é eliminado, né? Nas Copas você tem questões que podem te eliminar, um dia ruim, azar, arbitragem, o que quer que seja, a inspiração do adversário, e aí você não tem espaço para recuperação. Nos pontos corridos você tem. Então fica realmente difícil imaginar alguém com capacidade para conseguir superar esse Palmeiras, que tem 10 pontos de vantagem, faltando 27 para serem disputados. Com os 3 gols de hoje, o Palmeiras volta a ter o melhor ataque da competição, né? Aquela história da barba, do cabelo e do bigode. O Palmeiras tem com sobras a melhor defesa, né? O sistema defensivo sempre foi talvez o ponto forte do trabalho do Abel, que tem o Mourinho, meu querido Mourinho, como referência, com 20 gols sofridos. O Flamengo, com o ataque poderoso que tem os mesmos 48 gols do Palmeiras. Mas o Palmeiras hoje fora de casa contra o Botafogo igualou. Pensando até o final do campeonato, e aí eu vou fazer aquela comparação do Phelps quando está nadando contra ninguém, ou o Bolt quando está correndo contra ninguém. Para mim é a corrida do Palmeiras hoje. O Palmeiras está competindo contra ele. O Bolt deu certinho, né? Porque o Bolt nos 100 metros até... Ele olhava para trás, né? Olhava para o lado ainda, né? A folga que ele tinha para o outro e a certeza de que ele ia vencer. Então ele está competindo contra ele. Qual que é o tempo que ele vai fazer? Que ele vai ganhar, não tem mais dúvida. Para mim é o caso do Palmeiras. É o Phelps nadando lá na frente dos outros, você sabe que ele vai ganhar. Então ele tá... Qual que vai ser a ambição, a motivação do Palmeiras? De ter o melhor ataque, né, de conseguir a maior pontuação que ele já teve nos pontos corridos, de ter a maior vantagem pro segundo colocado, o que conseguir o título com mais antecedência, com mais rodadas, né? O Palmeiras agora pode brincar de recordes, de marcas, né? E eu sou super favorável, adoro estatística, né? Tem gente que condena o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Ou jornalistas, né, que ficam procurando esses dados, essas curiosidades. Né? Você gosta? Eu adoro. Então, deixa eu colocar uma na tela para você, que é uma informação dentro desse contexto que você está discutindo, que é o Palmeiras como visitante nesse Campeonato Brasileiro, né?
amigo da regularidade. Olha aí, ó. 15 jogos, 9 vitórias, 6 empates e a invencibilidade. Um aproveitamento de 73,3%, marcando 22 gols e sofrendo apenas 9. Sabe quem é o segundo? Quem o Botafogo, com 21. Só que o Botafogo, como 21. O Botafogo, como visitante, é o segundo colocado. Tem 21 pontos. O Palmeiras tem 33. Só que o Botafogo, como mandante, é o 17º. Ele ocupa uma zona do rebaixamento entre os mandantes. Então, assim, o desequilíbrio do Botafogo e de várias equipes no campeonato, por exemplo, o Corinthians é o melhor mandante, mas não tem fora de casa uma campanha que se aproxime. Se tivesse ali quarto, terceiro, estaria muito melhor. No caso do Botafogo, então, essa diferença ela é brutal. Mesmo assim, 21 pontos. São 12 de diferença para o líder do campeonato. Então, é esmagadora, né? Essa diferença. O Botafogo, como mandante, fez mais do mesmo, daquilo que vem fazendo. Só tem 4 vitórias, 4 empates, agora foi para a 7ª derrota. Então, o Palmeiras foi Palmeiras e o Botafogo foi Botafogo. Por que o Palmeiras joga tão à vontade fora de casa, hein? Parece até uma brincadeira. Será que é por conta do calendário que é legal? Tem jogo pra caramba, viagem pra caramba. 3 times eu diria que fazem isso. Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro hoje varia, mas o Fluminense tem na proposta do Diniz sabe o que jogar. Eles podem variar, ele pode estar em um determinado momento ser pressionado no Maracanã, está aqui atrás, mas digo, a proposta é não colocar na cabeça dos jogadores esse medo, estabelecer essa diferença de que jogo em casa é uma coisa, jogo fora é outra. Perfeito. Claro que no mata-mata você já chega com a imposição de um resultado construído e de algo que você pode lidar com aquele placar. Mas eu digo, jogador assim que fala, vou jogar fora de casa, tal, eles tratam de tirar isso da cabeça deles. E esses treinadores conseguiram. Vai jogar, né? Conseguiram fazer. E tinha 2 coisas que particularmente me incomodavam. A primeira, o Jean já citou, é quando lá no início da temporada, na tentativa de desmerecer ou de ser o profeta do caos, atribuíam uma certa aleatoriedade. Né? Mas o Palmeiras ganha porque ganha, porque se fecha e acha um gol, ou porque se fecha e é reativo, ou se fecha e é só isso. Vamos ver agora. O Palmeiras está fechando uma temporada, ainda está fechando, ainda falta a sua reta final ali. Mais uma vez, na reta final, você variando, você tentando alguma coisa nova, porque você não tem peça, você precisando pensar algo com a bola no pé. Ou seja, já joga por terra. A outra é que durante um momento, quando o Palmeiras assume a ponta, ele começa a abrir uma certa vantagem, naquele período que o Bueno cita, dos confrontos diretos, antes de você entrar de férias assim, você usou para referência, fica uma coisa, a tabela. Não, mas a tabela, o Palmeiras tem confronto chave fora de casa. Mas e o que o campeonato está te dizendo? Não, mas aí tem que ver porque o segundo turno tudo pode acontecer. Mas o que o campeonato... Então, assim, o campo sempre estava mostrando algo que as pessoas insistiam em não ver. Aí, claro que a gente cai na sua pergunta, mas por que o Palmeiras é tão sólido fora de casa? O Calçado cita o Flamengo, que em algum momento evoluiu o seu trabalho. O Fluminense do Diniz, que tem um trabalho... O Palmeiras sabe o que quer. Ele não abre mão, ele não negocia, ele não troca de postura. Porque hoje é o Botafogo fora de casa. O Botafogo fora de casa, eu subo uma pressão. Eu estou pensando solução para jogar com bola, não é simplesmente para me defender. O Botafogo tem um trabalho interessante com bola. Então, ele sabe muito bem o que ele quer fazer fora de casa. E a partir do momento que você tem confiança, solidez, tempo de trabalho, você tem uma ponta de tabela, claro que você entra de um jeito diferente em campo, você tem muito mais chance de construir o resultado. Você sabe o que você quer. Você não está no tal modo aleatório que queriam vender lá atrás. E sabe o que é, Pedro? Eu acho assim, olhando, a gente está discutindo, evidentemente, o fora de casa, porque os números são impressionantes para uma campanha fora de casa. É um percentual absurdo. Seria absurdo já de maneira geral, agora pegando só jogo fora de casa, fica mais impressionante. Eu acho, porém, que o Abel, ele olha muito menos para o campo onde ele está atuando e muito mais para o adversário. O que eu quero dizer com isso? É que assim, se ele pega o Flamengo, se ele pega o Atlético, de repente ele vai jogar com uma postura um pouco mais precavida, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco mais defensiva, por entender que tecnicamente os adversários eles são superiores. Então, às vezes, no próprio Allianz Parque, o Palmeiras não tem aquela postura de sair para cima, de pressionar, né? De mudar a sua postura, que seria a postura, por exemplo, jogando no Maracanã ou no Mineirão. Eu acho que o Abel tem muito disso. Ele olha para o adversário. Como é que é esse adversário? Quais são as qualidades e os defeitos desses caras? Beleza.
É isso aqui? Então tá. Então não me interessa muito o campo onde ele vai jogar. Talvez a única exceção que a gente possa citar nesses confrontos são os jogos com o São Paulo, onde de fato, para o que é o São Paulo e o que é o Palmeiras hoje, se você olhar tecnicamente, ele adotou posturas um pouco mais retraídas nos mata-matas contra o São Paulo fora de casa, e em casa partiu para cima e pressionou. Mas de maneira geral, tirando esses jogos com o São Paulo, é um Abel que olha muito mais para o adversário do que exatamente para o campo onde ele está. E a gente já te convida também, esse percentual ele é diferente, ele é superior como visitante, a campanha é superior como visitante, por 2 jogos que a gente precisa lembrar como foram também os contextos das 2 derrotas que o Palmeiras teve no campeonato, que foram derrotas em casa, as 2. A estreia contra o Ceará. A estreia contra o Ceará, que vinha daquela loucura, né? dos 4-0 em cima do São Paulo, da final do Paulista. É um jogo com uma cabeça diferente, um clima diferente, evidentemente. Primeiro jogo do Brasileiro. Teve uma viagem longa na Libertadores depois ainda. Na verdade, ainda teve a viagem. Eles atribuem muito a essa logística, somando a uma ressaca ali de isso. E depois o jogo contra o Atlético Paranaense, que, se não me engano, foi o jogo em que o Palmeiras mais chances criou, que mais finalizações agora. E aí, aquelas coisas do futebol. Casa fora, que é uma coisa que domina o futebol no Brasil, principalmente, mas todo lugar no mundo se fala assim. No caso do Palmeiras, ele é menos relevante. O que é justamente o que você falou, é o adversário. Aí você olha, quem é o adversário de hoje? O adversário de hoje é o 17º, começou assim o Botafogo, como mandante. Então ele olha lá, tem 4 vitórias. Ele vai dar uma olhada nas derrotas. Você puxa as derrotas. Como é que o Botafogo perdeu em casa? O que acontece com o Botafogo em casa? Qual é a postura do time? Né? Como é que estão os jogadores? Como é que está? Você estuda o adversário. Esse lance de eu vou lá enfrentar o adversário, não quero saber, isso não existe. O que existe é um estudo exaustivo. Por isso que os caras ficam, sim, eles se perdem completamente quando você tem 3, 4 jogos por semana. Você, vai lá, domingo, quarta, domingo. Você tem que aumentam a equipe, né? Tem que aumentar a equipe. Você tem que extrair, você tem que aprender como é que você ganha daquele adversário. E quem é do ramo, como é a comissão do Abel, você consegue perceber. E o Luiz Castro é a mesma coisa. O Luiz Castro sabe disso. Não é que o Luiz Castro foi lá e olha que surpresa. Ele sabe o que se passa na cabeça do Abel. A escola é a mesma. Mas o Abel maneja a peça 2 anos depois de uma forma muito mais tranquila. E com outros jogadores. Eu preciso mexer aqui, eu já sei. Exatamente. Eu não preciso mexer ali. O jogador já sabe o que ele pede, ele já sabe como ele adapta a peça. Está lá com a camisa de força, falando, não posso fazer nada, só que eu preciso melhorar minha classificação. Já tive uma melhora, já tive um rendimento superior nos últimos 4 jogos, mas agora eu vou pegar o time que vai ser o campeão, o melhor visitante, o time que se impõe. E como é que começa o Palmeiras? Colado, em cima, pressionando. Toma o gol, fica nervoso. Não, continua jogando. Então, cara, gente, isso é resultado de um trabalho que é bem feito desde a estreia do Abel, novembro de 2020. Vai bater 2 anos. Pô, se a gente não acreditar nisso, né? Se isso não tiver resultado, cai por terra essa ideia de que é preciso trabalhar e trabalhar bem. Quando se trabalha bem, tem time que ganha como ganha o Palmeiras, goste ou não. Quero fazer uma pergunta sobre o Abel. Fala você primeiro. Assim, o Palmeiras está 15 jogos sem perder no Brasileiro como visitante. Ele chegou a 2 dezenas de jogos sem perder como visitante na Libertadores. O recorde era do River do Galhardo, 12 partidas. O Palmeiras chegou a 20 partidas sem perder fora de casa na Libertadores. Quase dobrou. E a gente sabe, a Libertadores não é mais como era antigamente, que era aquele terror fora de casa, jogar aquele caldeirão, né? Tem que sair vivo e tal. Mas isso mostra a personalidade desse time. Como é um time que criou uma casca, né? Sobretudo o bicampeonato da Libertadores do Palmeiras, jogos internacionais, jogos muito exigentes de mata-mata da Libertadores, nível de tensão. Como esse time do Palmeiras já é talhado e trabalhado para esse tipo de confronto. Então, jogar, com todo respeito ao Botafogo, jogar no Newton Santos, onde não há tanta pressão assim para o visitante, e os números do Botafogo como mandante mostram isso, o Palmeiras se sente muito à vontade para fazer o jogo dele. O Calçade listou alguns times, né, do Brasil que tem essa característica de tentar jogar fora mais ou menos como jogam em casa.
Eu acrescentaria o Fortaleza. O Vojvoda tem esse tipo de perfil. E fora só do que padrão o dos outros, Vojvoda né? costuma jogar, e o Fortaleza dele, quase sempre em casa ou fora, do mesmo jeito. Não varia tanto. Ele tem um modelo de jogo. Não sei se a gente vai falar depois do Independente Del Valle, que é um time que tem um sistema de jogo muito bem definido e um entrosamento há muito tempo. Mas o Abel muda muito, como o Jean falou, de adversário para adversário, de jogo para jogo. E essa é uma característica de alguns dos técnicos estrangeiros que vieram para cá, especialmente os que tiveram mais sucesso, de perceber o potencial do adversário. É aquela velha história, quem tem time ataca, quem não tem time contra-ataca. Então tem jogos em que você faz a opção pelo contra-ataque e é o que você tem que fazer mesmo. A estratégia correta para você conseguir o resultado positivo. E o Abel, então, acho que ele tem uma ótima leitura dos adversários. Quando ele tem mais tempo num brasileiro para só focar naquele jogo, no mata-mata a gente percebia isso. Em alguns jogos de mata-mata, como ele conseguia preparar bem o time para aquele adversário específico naquela partida. Quando ele tem um pouco mais de folga no brasileiro, ele pode fazer isso jogo a jogo, de um campeonato que seria difícil para ele em 38 rodadas. Talvez quando ele pegou o Ceará, ele não tinha... Acho que foi uma das desculpas para a derrota para o Ceará. Além do desgaste do movimento com o Paulista, ele não teve o tempo devido, como normalmente ele dá, para estudar minuciosamente o adversário e preparar essa perfeita. Era o Ceará do Dorival, né? Era do Dorival Júnior. E é bom, acrescente-se que, assim, evidentemente o fato de que quanto tempo mais ele joga no futebol brasileiro, ele trabalha no futebol brasileiro, mais tempo ele já conhece os adversários, os técnicos, os times. É natural, e aí, o estudo, evidentemente, continua acontecendo, porque é uma equipe, a gente tem a informação de que é uma loucura, que a própria equipe do Palmeiras ficou impressionada com o quanto esses caras são obcecados pelo trabalho e trabalham o tempo todo, só trabalham. Mas ainda que eles continuem fazendo este trabalho, evidentemente esse trabalho é facilitado à medida que eles já estão há muito mais tempo no Brasil e já conhecem jogadores, vai tendo mais arquivo, né? Claro, vai tendo mais arquivo. Exatamente. Pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, até baseado, a pergunta não veio pronta, é baseado aqui nesses primeiros minutos de discussão. O Calçade dizendo que, observando o Palmeiras entrando em campo hoje, parece que o Palmeiras tinha acabado de treinar e colocou em prática nos 90 minutos aquilo que se preparou para fazer. Aquele gol do Palmeiras, quando você elogia o Mike do lado direito, e o Palmeiras faz um gol com os dois alas, lá dentro na linha de fundo, aquela profundidade, né, de Piquerez e o Mike. O Palmeiras jogando fora de casa. Baseado em tudo isso, dá para afirmar que no Campeonato Brasileiro o Abel Ferreira está sobrando. Uma coisa é o elenco do Palmeiras, aquilo que o Dudu faz, que o Rony faz, que o Veiga, o Zé... Estou falando do trabalho do Abel, técnico do Palmeiras. Treino, como disse o Calçado, treino e jogo. O Abel está sobrando com relação ao trabalho que faz no Campeonato Brasileiro ou é exagero? Eu acho que é injusto até com o Abel, que pode morder desse veneno da nossa avaliação em algum momento futuro e até próximo. Porque, por exemplo, o que o Vojvoda faz... Depois que ele para de dividir atenções, e ele tem um trabalho a ser feito que é o de recuperação do Fortaleza, sem abrir mão do que ele acredita de futebol e brigando por uma subida na tabela de classificação. O que ele faz com o que ele tem em mãos. É interessantíssimo. O que o Diniz faz? Olha lá para trás, quando o Diniz chega ao Fluminense, quem falaria que o Diniz ia estar na ciranda ali do segundo lugar? Diniz, Corinthians, Inter. É interessante também, tem recorte de oscilação aqui, pós-eliminação, perda de peça? Tem. O Abel, em algum momento, ele não extraía o melhor que ele podia por perda de jogador, queda de um cara que era fundamental no elenco como Danilo, lesão de outro jogador, ao mesmo tempo ele acha um Scarpa, muito por mérito do Scarpa, muito por encaixe dele de potencializar. Mas eu acho que tem muito... O campeonato ele não é linear para mim, o campeonato ele tem fases. O começo ele é quase que misturado ali com o Campeonato Paulista, início de temporada e fase de grupo de Libertadores. Depois tem um pouco de respira, já começa mata-mata. Aí mistura com meio de temporada que tem perda de jogador para fora, mercado, depois atropela com mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Independente de elenco, ele não traz mais coisas. Por exemplo, a gente discutiu aqui, qual foi o jogo? Foi contra o Santos, aquele escanteio, que ele bate dois... Se a gente fala que jogada trabalhada, é isso? O gol contra o Galo. Se traiu, eu acho. Jogada trabalhada, bola parada. Foi contra o Galo, o jogo contra o Galo, que
não é um corta-luz aquilo, né? Um escanteio mais ou menos curto, mas você... Aquilo é trabalho, bola parada, que muita gente minimiza. Ah, tomamos um gol de bola parada, como se isso não valesse, como se isso não fosse decisivo no jogo. E isso é muito trabalho de treinador, né? Eu acho que ele não sobra. Mas eu acho que ele está na primeira prateleira do campeonato. Tudo é bem trabalhado. Exato, o problema é o seguinte... que, assim, ele compete com gente que tem menos tempo de trabalho. O sobrar, evidentemente, significaria... É difícil a gente fazer a comparação do Abel com o elenco do Palmeiras e pegando o Vojvoda e o Diniz, que são provavelmente os outros 2 melhores técnicos do Campeonato Brasileiro, com os seus elencos, que são elencos para outros objetivos, para outras metas. Então, tudo bem, aí fica difícil dizer que ele sobra. Mas se a gente considerar que o Palmeiras tem 15 pontos sobre o Flamengo, 20 pontos sobre o Atlético, olhando para o que foi essa campanha do Palmeiras no realidade de comparação dele, né? Que é a realidade de comparação, e aí convenhamos, é uma realidade de comparação em que o Palmeiras sai em desvantagem. Quer dizer, tem a vantagem, evidentemente, e ela não é uma vantagem desconsiderável por tudo que o Calçade falou do trabalho que o Abel já trazia dos seus anos anteriores, ou do seu ano anterior, ano e meio, né? Mas é uma vantagem que é mérito dele, porque é o trabalho que ele tinha feito. Mas, do ponto de vista do elenco, para mim, hoje não dá para comparar os elencos. A gente vê o que foi o Atlético e Palmeiras. A gente olha para os bancos de reserva de Atlético e Palmeiras e não existe condição de comparação. Então, assim, o Palmeiras está abaixo desses 2 elencos de maneira indiscutível. E bem ou mal, hoje está a 15 pontos do Flamengo, a 20 pontos do Atlético. Então, eu olhando para o que foi a atuação do Abel nesse Campeonato Brasileiro, sinceramente, tirando a parte disciplinar, e essa ele vai continuar, pelo jeito, merecendo as críticas até o fim da carreira, porque, de novo, hoje tomou amarelo, não vai atuar contra o Coritiba, mas tirando a parte disciplinar, realmente, dessa vez eu não consigo nem encontrar pontos para apontar críticos no trabalho que ele fez. Porque nas últimas temporadas, eu até cheguei a falar aqui, acho que ele sempre, desde que chegou, faz um trabalho em altíssimo nível. Mas tinha um momento que a gente realmente não conseguia entender as substituições dele, porque ele fazia determinadas mudanças. Teve momentos, eu acho que na primeira temporada, em que talvez ele exagerasse um pouco naquela coisa do time defensivo, do time que, acima de tudo, quer se defender. Mas é o que você falou também. Mas as coisas foram evoluindo. Tudo, né? Só que ele não teve... E hoje é difícil Ele tem o mesmo encontrar. problema de todos. Isso é legal. É o tempo. Isso é igual. Se não for pior, porque quem joga mais... Quem está em mais competições, quem vai para fases mais agudas das competições, geralmente joga mais. Tem menos tempo para treinar. Então, você não pode dizer que o Abel também tem tempo, os outros não. Está tendo agora e é nítido como ele consegue desenvolver saídas para alguns problemas. Não é que são coisas mirabolantes, mas faz parte do dia a dia, né, da bola no campo. Eu gosto sempre de dizer aqui, eu fico imaginando o que as pessoas devem pensar, qual é o trabalho de um treinador. Escalar um time, é isso aqui do trabalho do treinador. Você pegar o Flamengo hoje, a gente sabe qual é o time. Não dá trabalho para escalar. O trabalho é para treinar. O trabalho do Abel, sabe qual é o Palmeiras? O trabalho é para treinar o Palmeiras. E o que se faz no treino? Você tem 5 momentos para treinar. Bola parada é um deles. Você tem que treinar. Você não faz uma jogada de bola parada e fala para os caras, vão lá e na hora vocês decidem. Aí cria repertório. Aí não sai né? nada. Então você treina defensiva, ofensiva, você treina escanteio 1, 2, 3, 4 tipos, você treina um lateral, você treina a falta mais próxima, falta mais longe. Você leva tempo fazer isso. Isso é só um momento do treinamento. Transição ofensiva, transição defensiva, fase ofensiva, fase defensiva. Esses 5 é o que ele tem que treinar. Então, quando o cara não tem tempo, fica imaginando como é que esses caras conseguem, né? Porque fica faltando. Agora, quando lhe é oferecido um pouquinho, você percebe, e dá para ver o Palmeiras. Um olhar atento assim percebe onde o Palmeiras se diferencia. Ah, mas o Palmeiras não está na final da Libertadores, não está na final da Copa do Brasil. Isso não é para dizer que vai ser 100%. Ele vai ganhar tudo. Só que ele ganhou uma Libertadores, outra Libertadores e morreu na semifinal de outra Libertadores. Isso é sucesso. Isso não é fracasso. Lógico. Ele está para ganhar um Campeonato Brasileiro.
Então, chegar às fases agudas é coisa de time bem estruturado. Ganhar todas aí é outro departamento. Aí não é futebol, aí é uma outra coisa. Futebol te permite ter um time, ter uma surpresa, ter um caminho mais fácil. O outro só pegou pedreira. O Palmeiras, a gente estava analisando no começo a quantidade de pontos. Isso diz respeito aos outros participantes aqui do condomínio, chamado Série A. Se você tivesse o Atlético arrebentando, o Flamengo arrebentando, talvez o Palmeiras fosse o terceiro. Ou tivéssemos aqui falando dos pontos, os poucos pontos que tem o Palmeiras. Só que nesse condomínio aqui, o Palmeiras, o Atlético vamos lá. não conseguiu. Então, após a vitória contra o Botafogo, em determinados momentos, ele estava bravo. Imagina se não fosse líder com 10 pontos. 10 pontos. Todo mundo Aliás, tem sido meio... Tem algo aí, tem alguma coisa aí. Mas tem sido meio imprevisível. Eu me lembro de um jogo que o Palmeiras não teve nenhum bom resultado. Não sei, acho que o empate com o Bragantino, ele estava todo sorridente, todo feliz, na boa, tinha diminuído a vantagem, né, da liderança. E hoje, com 3-1, ele está de mau humor. Eu acho até que tem perguntas aí que ele podia ter sido mais duro e acabou nem sendo, mas tem umas que... houve um repórter que fez uma pergunta muito boa. Absolutamente. Falando de jogo, de bola, Falando que ele de gosta jogo, de responder. para que ele explicasse justamente... Tirou o cara pra nada. Inclusive, era uma pergunta elogiosa, para que ele explicasse como que ele conseguia fazer com que o time dele jogasse ou mantivesse o mesmo padrão do jogo antes das expulsões, depois das expulsões. E ele falou, por isso que eu sou treinador e você é jornalista. Se ele estiver ouvindo o que você falou agora, ele ia dizer, sabe o que para você? Eu estava bem no campo para o jogo, eu não estou bem para a coletiva. Mas isso não é legal. Então, mas faz parte... E acho que as coletivas dele, em geral, são muito boas. E acho que a gente precisa ser justo, porque quase sempre quando volta da coletiva, a gente senta aqui, né, Jean, e fala, cara, que bacana, tá trazendo elemento do debate. Exato. Hoje ele foi deselegante, hoje ele flertou com arrogância, ele não foi bacana, não foi uma troca ali que o cara foi grosseiro, ele respondeu à altura, o clima tá quente, o cara parou, virou e falou, Abel, você faz isso aqui muito bem no seu time. Qual é a preparação para isso? Mas por isso que você é jornalista, eu sou treinador? A primeira pergunta demorou acho que uns 2 ou 3 minutos. A resposta foram 4 palavras. Mentalidade... tal, disciplina. Confiança, tal, assim, tipo, não tô muito afim de falar hoje, entendeu? Já foi o cartão de visita de uma coletiva que não prometia muito. Isso é bobagem. Eu desconfio até, ele fez o pacto de não falar de arbitragem, deve ser por isso, né, pelo cartão que ele tomou. Então fala, né, que você é pra ficar assim, melhor exatamente, aí é melhor explicar que é por isso. Mas aí parece o jovem que quer dar um recado, mas não quer ser direto, aí manda uma indireta. Você fala, você não fala, ele não é criança. E não teria motivo também pra isso, né? Quer dizer, para ficar a pergunta para dar uma bordoada, ele foi leve, que é os pontos corridos. A gente passou... 63 vai jogar com o de 53. Palmeirense, você toparia, não? É legal? Seria bom? Ali eu achei que ele ia... Eu me pergunto até quando a gente vai ficar com essa discussão. Assim, hoje a gente tem uma Copa do Brasil que é um sucesso no mata-mata, uma Libertadores que é a competição mais importante do continente no mata-mata, os estaduais no mata-mata, você fabricou o eventual mundial no mata-mata, Libertadores, Sul-Americana, você tem um monte de confronto direto. Copa do Mundo. Aí o brasileiro que é o mais fiel. É isso. Pra julgar elenco? Pra jogar trabalho? Pra jogar trabalho. O primeiro contra o oitavo, que permite que todo mundo jogue durante o ano todo. Exato. Porque isso é importante também, né? O tal E chega valendo para qualquer posição do campeonato. E para patrocinador é importante. Falta um pouco assim de sentar para pensar no futebol. Tá bom, você vai fazer mata-mata, em algum momento alguém vai ficar de fora. Quanto tempo vai ficar de fora um clube no Brasileirão? Brasileirão? 2 meses? 3 meses? Se a patrocinadora, o patrocinador do clube aceitar que você mande a nota para cobrar de um mês que você não entrou em campo, ou você vai ficar fazendo amistoso, ou tem outra também. Você classifica 8 para o mata-mata, os outros 12 você joga pelo rebaixamento. Se os gênios do mata-mata toparem, tá legal. Só que o 12º pode se cair. E sabe o que é, Calçade? Eu acho assim... Entendeu? Campeonato legal, o campeonato vem bem. O campeonato é ótimo. Aliás, o campeonato cresce com a média de público a cada ano. Na hora que a gente consolida esse modelo, que o torcedor entende que o campeonato por pontos corridos tem uma final por rodada, que um campeonato por pontos corridos te permite se interessar... A gente está aqui debatendo não o Palmeiras só e pelo Ceará. jogo do seu time. Porque assim, começou o Campeonato Brasileiro, os torcedores do Flamengo, do Atlético e do Palmeiras... Vou até ficar só nesses 3. É óbvio que os torcedores desses 3 times, eles não só torciam para o time deles,
como na hora que um dos outros dois entrava em campo, assistiam a TV, ligava a TV para assistir, para secar o adversário. Esse é o barato do campeonato por pontos corridos. Então, acho que assim, eu não sei até quando a gente vai ficar discutindo isso, sendo Se você pegar o calendário só melhora, inclusive. dessa temporada, por exemplo, e falando do Palmeiras, que é o líder, o último jogo, Palmeiras e Internacional, vai ser um grande jogo. De qualquer jeito. De qualquer jeito. De acordo com o que pensa o Bubu, e a maioria, que o Palmeiras ganha o campeonato, né? Talvez até antecipadamente, antes da última rodada, o Internacional, na última rodada, luta por classificação de Libertadores da América para G4, jogando em casa. Né? E assim, né, Prieto? Acho que assim, pode até acontecer de você chegar numa última rodada e um ou outro jogo não valer. Agora, você tem que pensar em tudo que aconteceu antes. E eu acho que muita gente que faz esse tipo de pergunta não viveu também a era do mata-mata no Campeonato Brasileiro, em que você chegava num determinado momento do campeonato e o primeiro colocado, que já sabia já que... tinha largado. Já tinha largado. Ele faz ali 4, 5, 6 amistosos, fica esperando o campeonato acontecer, para aí então começar os mata-matas. E às vezes começava o mata-mata completamente fora de ritmo, desligado. E aí o que acontecia? Na hora que começavam os mata-matas, metade dos times, mais da metade dos times do campeonato, saíam da briga. Então, essa discussão... Tem vários exemplos. Hoje a gente tem tudo. Todo tem futebol precisa de um campeonato base, que é assim que chama um campeonato base. É um campeonato que ele vai... E o nosso aqui já é avacalhado, porque ele termina, mas começa muito tarde. Você começar, né, e terminar na temporada. Esta é a base. Tudo que está aqui no meio é mata-mata. E é assim que funciona. O campeonato... No mundo civilizado do futebol, por exemplo. No México é mata-mata. Veja o futebol mexicano. Ele tem muita grana, mas não é essa... Né? O campeonato é uma ilha cercada de mata-matas. Só fazer justiça de público é um sucesso. É só ele. O resto como o campeonato é uma ilha cercada de mata-matas. Da forma como se pergunta, parece que não tem um mata-mata, que é uma carência por mata-mata que a gente mais tem a final. Bom, vamos falar. Vamos embora pro jogo, porque mata-mata, a gente pode discutir sobre isso uma vez por ano só. Então, a cota de 2022 a gente acabou de encerrar. E só para lembrar, rapidinho. Campeonato inglês e campeonato italiano da última temporada terminaram na última rodada do campeonato, tá? O mata-mata. O mata-mata na Premier League ele é entediante. O pontos corridos. Você vê que é um campeonato que fatura pouco, não tem dinheiro. E os jogos que a gente mostrou agora, nesse final de semana... Aliás, não dá tempo, enfim, isso a gente discute depois do programa. Teve reunião de Bundesliga e da Série A do campeonato italiano, né? De grandes investimentos aí para as próximas temporadas. A preocupação em melhorar ainda mais e competir com a Premier League e a La Liga. Bom, sabe o que eu queria discutir com vocês aqui? Vamos mostrar a expulsão do Zé Rafael. Foi expulso hoje no segundo tempo no Nilton Santos. E vocês podem observar aí a expulsão do Zé Rafael, mas a discussão não é sobre a expulsão do Zé, se ele merecia ou não ser expulso. Mas eu estou trazendo isso para o contexto de muitas expulsões do time do Palmeiras, né, das últimas rodadas, não é? Isso tem chamado a atenção de todo mundo, né? Falta tática essa daí, né? É chamada falta tática. Não é uma falta violenta ou grosseira, mas é uma falta, digamos, aquela malandra para você... impedir um ataque promissor, né? Como gosta de falar comentários de arbitragem, sutil para cartão, né? Mas muitas vezes isso é uma orientação do treinador, né? Uma questão tática de você, e aí não é nada contra o Abel, é uma prática comum, né? O Mourinho, que eu sempre cito que é o ídolo dele, é um expert nesse tipo de procedimento. Então, pertence ao futebol. Uma falta sem disputa de bola. Não há disputa de bola. Presta atenção, não tem disputa na bola. Tem um corpo contra outro corpo. Aí, um abraço. Mas eu achei o Zé atabalhoado. O Zé não estava bem hoje. O Zé já tinha falhado no primeiro tempo. Ele vai até para fazer a tal falta tática, como chamou o Bubu. Mas aí cai de lado, aí cai por cima. Não é simplesmente... Porque a falta pela falta tática, ele travar ali, eu acho que não daria o cartão. Ele tentou travar, chegou, poderia... talvez entrar numa disputa de bola, mas ele não vinha bem no jogo, ele já tinha errado pelo menos 2 vezes, cede a partir do erro dele lance de perigo ao Botafogo, situação de gol, aí ele vem quase que caindo, atabalhado, chega atrasado, era para tal falta, mas chega atrasado, aí vira o corpo, aí cai por cima do jogador, do pé do jogador,
Aí sim, aí vira tal falta. Mas a situação das expulsões, não pontualmente falando, a expulsão do Zé. A questão é que você tem muitas expulsões do Palmeiras nos últimos tempos e o Palmeiras jogando muitas vezes com jogadores a menos. Só que a questão também é que não são expulsões, como eu vi muita gente falando, o nervosismo do Abel transparece para dentro de campo. Não tem nenhuma falta ali de que o cara perdeu a cabeça. Nenhuma dessas expulsões são jogadores que perderam a cabeça. Acho que o cartão amarelo para o Zé Rafael não se discute, é o que o Bubu falou, é uma falta malandra que interrompe um contra-ataque promissor. Ele já tinha amarelo, tomou outro amarelo, aí a gente vai lembrando. A falta do Danilo, você quer olhar. Ele chegou atrasado, aquela do Danilo, ele chegou atrasado e pega uma do Murilo muito dura. A do Murilo ele erra. É um erro técnico praticamente do Murilo. Então, você tem faltas ali, para mim, até diferentes, né? Uma falta que é para matar a jogada, uma falta que é um jogador que chegou atrasado, a outra que acaba sendo um erro técnico ali. E, no fim, eu não consigo ver um padrão nas faltas. Porque se a gente estivesse falando de 3, 4, 5 expulsões cuja motivação é o destempero, é a questão psicológica, aí a gente tinha uma pauta, uma discussão ou algo para ser trabalhado mais especificamente. Na hora que você tem uma sequência de expulsões, é verdade, é uma sequência, jogo será que a comissão técnica está se debruçando em cima disso? Não, eu acho o seguinte, tudo que a gente falou do Palmeiras e do Abel aqui não elimina uma situação de jogo que é normal a qualquer equipe. Então, assim, você não pode olhar para o Palmeiras, quando tiver um jogador expulso, achar que aquilo é muito maior do que um jogador expulso no outro time, porque no time do Abel... Eu acho que seria maravilhoso se no time do Abel não tivesse jogador expulso. Agora, o que gera discussão é a sequência, é a sequência, o jogo. Mas é uma sequência distinta. Mas... Eu acho que o que geraria discussão seria o personagem dentro do debate que não é você a vantagem propõe. Também. O quê? Cara, a vantagem, cara, você tem 10 pontos à frente dos seus adversários, você vai fazer uma falta que vai segurar, vai fazer falta, porque tem uma vantagem. Quer dizer, o Palmeiras hoje defende uma distância, então você vai. Ele foi ali, não soube nem entrar, né, na disputa, porque ele imaginou, acho que o Zé Rafael, vou perder na corrida. Vou dar um tranco aqui. Vou dar um tranco aqui. Não vou apostar corrida para depois não pegar. Aí eu vou ter que dar por trás e é vermelho. Direto. Mas ele conseguiu produzir também uma falta. Agora, não dá para imaginar que o time do Palmeiras não vai fazer faltas, não vai acontecer nada. Isso faz. Eu não acho que provoca tipo uma reflexão específica do Abel, porque é o que já fala. Não tem um padrão de falta. Não é exatamente, olha, precisa pensar, porque sempre o jogador mais jovem está dando uma entrada mais firme, destemperada. Não. Quando aconteceu com o Danilo, foi pauta de pergunta, ele falou, vou conversar. Talvez até expôs um pouco demais, de ter drama, ele falou, vou conversar. Não pode. Agora, é o Zé Rafael, você pode... E quem quiser olhar como é, porque esse time não dá sossego. É intenso. Está dentro do normal. Exatamente. Tem gente que pode olhar assim. Eu só queria fazer uma observação. Claro. E aí eu acho que tem perfis de técnico, como eu falei, falta tática, orientação do treinador. O Corinthians campeão com o Tite era o time mais disciplinado. A gente falou aqui de números, o Flamengo de Jesus fez tantos pontos, o Palmeiras pode fazer tantos. O Tite, campeão brasileiro com o Corinthians, era um time que não tinha jogador expulso, se não me engano, foi campeão sem nenhum jogador expulso. Disparado o time tomava menos cartões. Então era a política do Tite, a filosofia do Tite. O Tite jogava. O Filipão também. O Filipão também teve muito. Eu concordo com você que existem técnicos que pedem isso. O problema é que essas faltas que a gente está vendo, eu acho. As expulsões não são decorrências de faltas táticas, embora a de hoje especificamente você possa classificar assim. Do jogador, né? Ponto. Então, o Palmeiras é um time muito competitivo. E a competição é em cada jogada, é em cada dividida. Nas preleções, os técnicos falam isso. Não vão perder nenhuma dividida. No final do campeonato é cada bolinha. Aqui uma bolinha no lateral esquerda, na ponta direita e tal. Então, o Palmeiras é um time que acho que é muito trabalhado nisso, de ser muito competitivo, de morder, né? Jogadores de frente combatem, fazem faltas. Né? Desde a saída do Felipe Melo, o Palmeiras talvez não tenha um jogador mais explosivo, aquele para perder a linha e fazer aquela falta desqualificante e tal. O Dudu acho que está mais calmo também. O Dudu teve alguns momentos de rompante. Mas eu acho sim, você pega o Mourinho e pega o Guardiola, eu sou fã dos dois. Mas são posturas completamente diferentes, como eles competem, né? Em cada jogada e na partida como um todo. Bom.